com a nossa convidada do dia, mais uma candidata conselheira tutelar, pleito este que acontece universalmente no Brasil, no primeiro domingo de outubro, em todas as cidades, a Kátia Prenda, 2306. Bom dia, Kátia. Bom dia, Débora. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Cultural Torres. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar com vocês as minhas ideias, né? Caso seja eleito um Conselho Tutelar de Torres. Então, eu vou contar um pouco quem eu sou, né, Débora? E como cheguei a ser professora. Mas eu acho que todo mundo tem uma vivência que nos leva a algum motivo, razão de fazer algo. Quando eu penso em conselho tutelar, a primeira imagem que me vem, a primeira lembrança, seria um caso de família. Porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem a partir de 1990, né, os conselhos tutelares. Então, toda vez que eu penso nisso, foi uma das motivações. Teve um caso na família que uma adolescente, ela ficou grávida, né, e o pai não deixou ela ficar em casa. E eu sempre tenho aquele se. E se existisse o Conselho Tutelar, se existisse, e era na década de 80. Claro que para quem é mais novo é muito antigo, mas não é. O Estatuto da Criança e Adolescente é bem novo. Será que a vida dessa criança que nasceu, criando uma adolescente também, ela tinha 16, 17 anos, não teria sido muito diferente? Ela acabou sendo a mãe, ela morou na rua, teve a criança na rua, e eu fico pensando, isso foi uma motivação. Ela entregou a criança porque ela não teve aquele acolhimento. E quantas outras são assim? E como, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, como isso pode ser, pelo menos, se não revertido, melhorado? Né? Essa é a importância. Essa é uma das coisas que eu penso, né, quando a gente pensa em conselho tutelar. A outra é uma vivência, experiência, porque eu trabalhei sempre com esporte. Não tive trabalhar com esporte, assim, desde criança, eu não tive aquela oportunidade de praticar. Porque eu acho que o esporte ele muda vidas. Ele muda uma realidade na comunidade que ele está. Quando você tem um esporte que a criança pratica, ela se torna mais integrada, é completamente diferente. Então, eu tive essa oportunidade a partir de adolescente. Esse também foi uma motivação para mim me tornar professora. Eu acabei conhecendo um esporte que era o judô, e eu me tornei outra criança. Eu era introvertida, eu era uma criança muito introvertida. Eu sei que cada criança tem a sua. Ela é única, né? Algumas são mais participativas, outras são mais fechadas. Mas até aí eu era muito fechada. E com o esporte eu passei a ser completamente diferente. Ele mudou a minha vida. E era um esporte que eu tinha eu podia, por exemplo, você entrava, você ajudava as outras crianças, então criou aquela. Você ajuda as outras crianças que entram mais novas, mais graduadas, você é um pouco mais graduadinho, você vai ganhando faixas, vai ficando mais confiante. Foi o que aconteceu. Entram crianças mais novas, você passa a ajudar. Então começou assim. Me mantive no esporte, né? Virei faixa preta de judô. Aí sim, continuei a dar aula para criança, adolescente, né? Que eu adoro. Eu tive uma filha também que ela viveu no esporte já desde criança. É diferente, é mais confiante. E o que acontece? Ela também. Não vou dizer que assim, você colocou a sua filha no mesmo esporte. Não, acho que criança tem que experimentar. Ela fez, da medida do possível, balezinho, natação, para poder experimentar. Mas ela acabou. Hoje em dia ela é faixa preta de judô, é professora também de educação física. Então, nisso vem a formação, que eu queria muito. Eu sabia que o esporte mudava vidas, mas eu queria entender realmente a pedagogia, entender como passar aquele esporte, que as crianças ela têm diversos tipos de desenvolvimento, são únicas. Então, eu queria fazer uma formação, que foi a licenciatura em Educação Física. E para mim foi muito importante, porque eu tive aquele contato com a escola, eu aprendi sobre o desenvolvimento da criança. Quando eu trabalhava com o esporte, né, no judô, nós já administrávamos, né, não muito assim, claro que sem ter pedagogia, mas administrava assim a expectativa das crianças, porque são crianças de várias idades que você começa a lidar. Então, a expectativa dos pais, porque eles entendem, eles querem. Uma criança não é igual a outra, os pais às vezes não veem isso, exigem muito. Então, você já administrava isso.
Quando eu passei a fazer a licenciatura, eu aprendi realmente até a comunicação, né? Não adianta você trabalha com criança e você não comunica de uma maneira que elas não conseguem internalizar ou compreender. Então, para mim, a licenciatura foi muito mais importante, quer dizer, foi muito importante nesse sentido. Trabalhei também, trabalhei não, me desculpa, eu resolvi fazer também, ainda no esporte, eu queria trabalhar com projeto, associação, e eu queria fazer outros esportes, né, trabalhar, então eu fiz um bacharelado também em educação física. Fiz uma especialização em biomecânica, falei assim, mas para quê? O que isso tem a ver? Porque o professor, ele é o primeiro que, por exemplo, na aula, ele observa a criança, ele vê se a criança tem algum tipo, se ela muda o comportamento, né? Tanto é que no Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um dos profissionais que ele pode sinalizar isso, conversar com a própria criança, com os pais quando necessário, acionar o conselho tutelar, né? Quando tiver faltas reiteradas, o que prejudique o rendimento da criança. Então, eu fiz uma especialização no sentido também na parte motora, porque às vezes os pais, eles trabalham, né, os responsáveis da criança trabalham e não tem aquele tempo de ver. E nas aulas você consegue ver quando a criança tem um desvio de coluna, um exemplo, por exemplo, uma disfunção motora, e nós observamos isso. Eu queria me especializar melhor nisso, para poder ter essa orientação para os pais. Mas assim, Kátia, observamos que tu tem um sotaque diferente, né? Então, assim, da onde veio a Kátia Prenda? Qual é a comunidade que ela mora? Qual a atuação na comunidade hoje em dia? Bom, meu nome é Kátia Prenda, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, tá? Esse sotaque é um pouquinho diferente, eu não consigo perder. Em educação física, mas hoje não está atuando em educação física. Mora no São Brás. Mora no São Brás. Sim, tá. Eu estou contando, por exemplo, algumas experiências, porque a partir da educação física, eu fiz também um trabalho. Eu tive muito contato desde a parte do esporte, e depois eu fiz um mestrado em ciência da reabilitação, que era justamente que eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes com necessidades especiais. Uhum. Então, você avaliava, não é só avaliar, você também dava orientação aos pais. Porque, por exemplo, você mostrava o esporte para as crianças e trabalhava também com psicólogos, trabalhava com nutricionista, que mostrava a mudança, o que aquela atividade física mudava para a criança. Uhum. Entendeu? Então, eram, por exemplo, síndrome de Down, Duchenne, e algumas outras. O que te levou a querer ser conselheira tutelar na cidade de Torres, né? É porque, justamente, porque eu moro aqui, né? Eu vejo que eu posso colaborar por essa experiência que eu tive com crianças e adolescentes já desde um bom tempo. Antes de se formar, antes de ser professora de educação física, antes de trabalhar também com crianças com necessidades especiais, porque isso, quando você avalia com crianças, você tem uma certa experiência. É claro que eu sei que o conselho tutelar ele pode não ser tão fácil, né? É uma experiência diferente, mas eu acho que o poder da comunicação, o poder de escutar, eu acho que funcionaria pelo menos bem para mim. E eu acho que a comunidade, como é um trabalho, o conselho tutelar, ele é um trabalho junto com a comunidade. Eu acho que, como estive do outro lado, como professora, eu poderia colaborar nesse sentido, a trabalhar com associações, né? A escola, que eu acho muito importante, criança passa o tempo todo na escola, e é o professor primeiro que observa isso. Então, como eu estive do outro lado, eu acho que eu posso colaborar, tá? Um pouco nisso. Então, essa é a Kátia Prenda. Fala muito. Que fala muito, residente no São Brás, né? E o teu número é, Kátia? Meu número é 2306. E gostaria de contar com a colaboração da comunidade, porque é muito importante, né? Nossas crianças são nosso futuro. E nós fazemos um trabalho sozinho, né? A comunidade junto. A comunidade junto. Esse é o Alô Comunidade. E essa foi a Kátia Prenda, então, com mais uma candidata a conselheira tutelar aqui na cidade de Torres. Eleição esta que acontece, né, no dia 1º de outubro. Lembrando que teremos 7 urnas, tá? Uma delas ali da região mais do interior será na Escola Manuel Ferreira Porto. Então, os eleitores do Jacaré, Campo Bonito e o próprio São Brás,
a urna será lá no Manuel Ferreira Porto. Depois a gente vai passar aqui, né, divulgar todos os locais de votação bem certinho. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela participação. Aqui vamos seguir com mais um intervalo e já voltamos com mais música para você. Música e informação com qualidade.